Bem-vindo à Academia. Nesta sessão divertida e didática das aulas de treinamento de nossos guias, vão aprender muito. Tomem nota, é muito interessante. O tour, evidentemente, Suíça por completo. Já pode imaginar esse tipo de paisagem que todo mundo fica sem fôlego. É uma coisa espetacular e não é porque a gente fale e a gente goste e a gente mora nesse país incrível, sino que podemos descobrir toda uma série de cidades diferentes, muitas partes da Suíça. É um país, como já falou o Hércules, é pequenininho, são 41 mil quilômetros quadrados, não é muito grande. E já se fazemos uma comparação com o Brasil, imagina. São 8 milhões de pessoas, mas dando uma olhada aqui ao roteiro, dá para ver que vamos passando praticamente por todos os cantões. Mas olha aqui, a nossa vaquinha linda, que é a Miss Vaca desse ano, né? A mais bonita de todas. Mas olha aqui que tem um mapinha, e nesse mapinha temos Genebra, Stade, Lucerna, Zurique, mas também tem Feldkirch, que já forma parte da Áustria, depois tem Munique, que é Alemanha, Viena. Então, é um roteiro que dá para visitar tudo que é a Suíça e depois também ter contato com outra série de países ao redor. Por quê? Dá para ver que a Suíça fica no centro da Europa, mas não pertence à União Europeia. E isso é muito importante, porque é um país único e soberano. Em realidade, se chama Confederação Helvética. Por isso, nos carros, em muitas placas da autoestrada, quando vai sair da Suíça ou vai entrar, por exemplo, da França ou da Itália, tem CH. CH quer dizer Confederação Helvética, é para indicar que você está entrando num país diferente. Então, antes de fazer esse roteiro importante, temos que ter em conta uma série de coisas importantíssimas. Sobretudo, quando se chega de avião, normalmente começamos o roteiro em Zurique, entramos pelo aeroporto, chegamos de avião e daí vamos diretamente até o hotel. E aí já começa o pesadelo dos nossos queridos clientes, porque aí, ai, não posso carregar o celular, ai, que trouxe a câmera e aí não dá para entrar. Então, aqui vem que, como dica importante, podem, pelo menos, lembrar que tem vários tipos de plug. Tem aqui um com 3 pinos, que é o diabo porque não entra nenhum, e como não entra nenhum, aí começa esse probleminha. Não tem problema, os suíços são encantadores. São umas pessoas muito educadas, e como são educadíssimos, se não tiver um adaptador, que seria muito bom levar um adaptador internacional, na recepção dos hotéis, normalmente se pede, por favor, eles se emprestam e ao dia seguinte, antes de sair do hotel, se devolve. Às vezes pedem uma caução, que eles chamam um dinheirinho, se larga lá e depois, quando regressa o adaptador, devolve o dinheiro. Aí não tem problema. Então, isso é importante, sobretudo agora, nesse mundo que a gente mora com tanta tecnologia, né, que a gente precisa do celular e ficar carregado para ver e manter essas coisas lindas, não só na memória, senão na memória do celular. Ô, Depois, Belido, olha aqui, o tenta clima. só. Fala aí. Belido, eu creio que está um pouquinho só distante sua voz. Não sei se você consegue falar um pouquinho mais próximo do microfone, estamos te ouvindo um pouquinho longe. Nossa, e agora sim, Melhora um pouco. melhora um pouco com Sim. essa voz linda que eu tenho. Como é possível que você não me escuta aí? Então, vamos ver. Então, Ok. aqui estava falando desse clima que também chama muita atenção. Normalmente, quando chegam os clientes do Brasil, tem outro hemisfério, quer dizer, é outra estação. Vocês estão agora no inverno, se chegarem aqui, na Suíça está verão. É um verão assim meio fresquinho, não é o verão da Itália ou da Espanha, ou do Portugal, mas também tem verão. Então, sim, é importante quando o pessoal vai marcar a viagem, pelo menos ver qual é a estação que tem na Suíça, sobretudo porque tem muitos mais dias de frio e de pouco sol do que do tempo bom. Então, normalmente aconselhamos aos clientes
ir vestidos como uma cebola, que dizer, com 3, 4 capinhas. Então, coloca o agasalho, depois uma camiseta, depois aí, se quiser, uma camisa. Que tá calor, larga no ônibus, porque assim não vai carregar tudo, porque sempre estamos entrando e saindo do ônibus nessas paradinhas. Então, isso também é importante lembrar do clima. E, como não, a moeda. Olha aqui, o franco suíço, e está escrito CHF, que é Confederatio Helvética, não? E o franco. Essa moeda é única. Quer dizer, sempre o pessoal aí, não dá para pagar com euro? Dá, claro, mas temos que perguntar, porque a moeda não é o euro. A moeda é o franco suíço. Se é verdade que os suíços são sempre muito práticos e sempre foram mercadores e comerciantes, e eles aceitam, evidentemente. Ultimamente, com respeito ao euro, é 1 franco,20. Que acontece que quando a pessoa paga com euro, o suíço, para não quebrar a cabeça, fala 1 a 1. Então, esses centavos de diferença, aí a coisa dá para perder, mas imagina, não tem, não é nada. Outra coisa, também recomendamos ao pessoal pagar com cartão, porque até um cafezinho que quiserem tomar na rua, dá para pagar com cartão. Então, você vai ficar 2 dias ou 3 dessas viagens combinadas e vão entrar na França, entra na Suíça, depois vai para a Alemanha. Se não quiser trocar muito franco suíço, não importa, pode trocar um pouquinho e depois já pode trocar com cartão. Mas todos os que vão fazer o roteiro só na Suíça, é muito conveniente ter o franco suíço, porque, não sei, às vezes pode pegar um táxi que tem cartão, mas sempre é bom ter a moeda própria do país. E claro, para que queremos o dinheiro? Para comprar os relógios, como não? Os relógios, as lembrancinhas, os canivetes, o chocolate, o queijo, todas essas coisas. Mas os relógios é uma das bases importantes da economia suíça, além dos dinheiros e dos bancos, sobretudo os relógios. E na Suíça sempre se fala que não tem um relógio porque não quer. Porque na Suíça tem relógios desde 60 francos até 300 mil. Claro, aí já depende do dinheiro, do luxo que o pessoal quiser. Mas temos cidades como pode ser Lucerna, ou como pode ser Zurique, onde dá para comprar esse tipo de relógios e de lembrancinhas, mas depois já o nosso colega Diego já vai falar dessas coisas, mas saber que temos relógios, que temos chocolate e temos queijos. O chocolate, eu sempre faço a mesma brincadeira, porque o pessoal, ai não, que eu quero comprar um chocolate para meu cunhado. Não, senhora. A senhora se come o chocolate, a senhora fica maravilhosa com chocolate e depois para você cunhar e derreteu, teve que jogar fora. Então, se quiserem comprar, muito bem. Tem algumas lojas lindas como Laxen ou como o Migros, como tem Lindt, ou tem a Nestlé, tem muitas grifes que se quiserem pode comprar chocolate para levar, mas sempre é melhor levar dentro, incorporado, sobretudo porque o chocolate é muito sensível à temperatura. A brincadeira está aí, mas sobretudo a razão é porque levar chocolate para atravessar o Atlântico, às vezes, não é mentira, que chega meio estragado, né? Depois, como não, temos a fondue de queijo. Essa fondue é o prato nacional, um dos pratos nacionais, sobretudo no cantão de Fribourg, e aí tem uma diferença com a fondue que pode se experimentar no Brasil. No Brasil tem fondue de queijo, tem fondue de carne, que se faz com óleo, com azeite, e depois tem uma doce que se faz com chocolate e fruta. Mas normalmente aqui na Suíça se faz só com queijo. E é para compartilhar. É um prato para dividir com outras pessoas, para bater papo, para falar das coisas normais da vida entre amigos ou família, porque uma fondue para uma pessoa é demais, porque é só pão com queijo, então pode imaginar, né? Pode sair
a quatro patinhas do restaurante, possível. Belido, e a gente está falando um pouquinho dessa parte gastronômica. É verdade que na Suíça eles consideram o queijo como prato principal? Ah, com certeza. É um prato principal. E, sobretudo, que do mesmo jeito que o chocolate dá pelo menos uma vez ao dia para experimentar um pouquinho, o queijo pelo menos 3 vezes ao dia. Tem o prato principal, que é no almoço, mas também no café da manhã. Além de tem o Bircher Müsli, tem queijo. E à noite também um pedacinho de queijo para ficar tranquilo e ter um sonho ótimo. Então, é verdade que o queijo é prato principal. E depois, se quiser, carne ou peixe, mas, sobretudo, queijo. Então, como não, os canivetes suíços, com esse aço incrível, duradouro e que é praticamente eterno. Bem que tem a cor desse canivete é vermelha. Essa cor é vermelha porque fizeram, na época moderna, como aproximar a cor da bandeira, que é vermelha e branca. Mas, inicialmente, esses canivetes eram um como dizer, formava parte da equipagem dos militares. Então entregavam todo que uniforme também, além das armas, um canivete, porque tem muitos usos. E ao começo era de uma cor cinza, mas depois já quando fizeram assim mais para o comércio e para o turismo, já virou vermelha. E também dá para comprar em qualquer ponto da Suíça. Olha aqui, os vinhedos. Também é importante falar, além da gastronomia do que vamos comer, também podemos experimentar os vinhos. Sim, é verdade que os vinhos suíços não são tão conhecidos quanto os franceses, os italianos ou inclusive os vinhos espanhóis. Tem toda essa região ao redor do Lago Alemão, que tem os vinhedos de Lavaux, são tombados, foram tombados pelo patrimônio da Unesco. Isso quer dizer que tem uma qualidade e uma técnica muito antiga para pegar essa uva e depois todo que o processo. Se usam o vinho praticamente como autoconsumo dentro do país, mas nos últimos anos já estão se introduzindo nessas férias gastronômicas do vinho e estão tendo muitas boas referências. Então também podem experimentar vinho. Sobretudo são tinto e tem uma Blauburgunder, que é a especialidade, né? Aqui, olha, a Zermatt é um dos íconos da Suíça, mas também tem outra série de montanhas. A Zermatt é um pouquinho especial. É a montanha mais fotografada de toda a Suíça, mas a gente passa perto. Não é que vamos subir ao Zermatt, é impossível. Aí já tem que fazer um tour, seria especial e específico para chegar, mas vamos ver uma série de montanhas incríveis, igual ou quase tanto, tão lindas quanto o Zermatt. E paisagens com lagos e montanhas em qualquer canto. Chegamos aos cantões. Olha aí, 26 cantões. Do mesmo jeito que no Brasil tem estados, aqui na Suíça chama-se de cantões. Tem cantões que falam alemão, outros que falam francês, outros que falam italiano, outro que fala italiano, alemão e romanche, e 4 que falam alemão e francês. Então tem como um mosaico de influências culturais, influências linguísticas, incrível, e tudo além tem outra diferença, a religião. Todos são cristãos, mas tem cristãos reformados e outros cantões que são católicos. Mas o suíço é muito tranquilo, quer dizer, o habitante da Suíça é muito tranquilo nessa visão da vida, da religião, porque é como muito mais íntimo. Não é em outros países mais latinos que, não, eu sou católico, não, porque eu vou para a missa, eu vou para não sei, uma procissão. Aí a coisa é muito mais tranquila, é como mais do âmbito familiar. Mas também é conveniente saber que tem essas duas influências, tanto a reformada quanto a católica. E ali você tinha a bandeira suíça, que tem uma curiosidade também, né? Ah, com certeza. Olha aqui, a bandeira suíça dá para ver que é quadrada, que é uma das duas bandeiras, das duas únicas bandeiras quadradas de todo o mundo.
Uma, essa aqui, que é a Suíça, que é o fundo vermelho e a cruz branca, e depois a bandeira do Vaticano, que é também quadrada, mas o Vaticano tem também duas cores, a metade branca e a outra metade é amarela. Mas as duas são quadradas, perfeitas. E depois já temos a cruz vermelha, que é a mesma bandeira da Suíça, mas ao contrário. Mas aí essa já é outra história, já depois vamos falar. Então, começamos o tour na cidade de Zurique. Né? Dá para ver aí a Grossmünster, que foi uma das igrejas principais onde começou essa reforma da Igreja Católica pelo Zwinglio. Aí o rio Limmat, e de Zurique vamos até a belíssima cidade de Berna. É uma cidade que também foi tombada pelo patrimônio da Unesco. Berna, dá para ver que tem aí o brasão, que é um urso, e esse urso preto é praticamente quem dá o nome à cidade. Berna, que em alemão Bern quer dizer urso. Então tem esse rio Aar, e esse rio Aar tem esse poço dos ursos, porque claro, é uma história muito antiga que o Bertoldo de Zeringen um dia acordou assim como muito desportivo, muito atlético e falou, eu vou caçar, e o animal que eu vou caçar vai ser quem dê o nome à cidade. E foi um urso, evidentemente. Então hoje, como uma curiosidade, tem esse poço onde tem 3 ursinhos e eles moram aí, todo o pessoal vai se aproximar para ver, para bater foto, para dar um pouquinho, uma comidinha, e ficam exatamente nessa cidade de Berna. De Berna, atravessamos parte do cantão de Berna e entramos em outro cantão, o cantão de Fribourg, ou Freiburg. Aí já temos o cantão bilíngue, aí se fala francês e alemão, a maioria fala francês e é de religião cristã católica, mas tem uma minoria de religião reformada ou protestante e que fala alemão. Aí dá para ver a igreja de São Nicolás, tem uma parte, um bairro medieval, os Zeringen, e de aí continuamos até o Lago Lemán, um dos maiores lagos que tem na Europa, se não é o maior de toda a Europa, mas uma parte é dividida com a França. Então chegamos aqui em Nyon, que dá para ver, aí pegamos um barquinho e vamos fazer um passeio maravilhoso com um dos barcos que atravessam esse Lago Lemán. E vamos da margem suíça, da cidade de Nyon, entramos na França e chegamos na cidadezinha de Ivoire, que também conserva seu castelo, que tem aí uma pequena marina, e é uma cidade medieval com as suas muralhas, com 2 portas, muito linda. Depois de aí, de visitar essa cidade de Ivoire, vamos perto da cidade de Ginebra. E colocamos perto porque a cidade de Ginebra fica no cantão do mesmo nome, cantão de Ginebra, mas na Suíça tem algumas características diferentes. Tem alguns cantões que são muito grandes, tem muito território e muitos poucos habitantes. E, no caso contrário, tem o cantão de Ginebra, que está lotado. É um cantão que tem muito pouco espaço e muitos habitantes. E, além de tudo, Ginebra é a cidade da paz, a cidade internacional, onde tem a Cruz Vermelha, onde tem todos os organismos internacionais como do trabalho, da saúde, do meio ambiente, do clima, a FAO, tudo que acontece, que até o aeroporto, ok, a pista de decolagem fica na França, você pode imaginar. Então, para nós é um pouquinho diferente e é difícil de achar, a maioria das vezes, na própria Ginebra um hotel. Mas sempre estamos nessa grande Ginebra. E é muito lindo porque assim, ao dia seguinte, chegamos diretamente nessa cidade para fazer uma visita. Mas primeiro vamos colocar aqui um pequeno vídeo para... Compartilha o som lá em cima. Compartilha lá em cima. Compartilhar o som, vamos ver o videozinho bonito aqui que fala um pouquinho de Genebra. Compartilhar o som. Muito bem.
Vamos ver. Estou aqui compartilhar o som. Ok, vamos lá. De flores, né? Muito legal isso aí também. Perfeito. Então, aí já vemos que temos o rio Ródano, que entra na cidade, vem desde as montanhas do Valais, atravessa o lago e entra na cidade. Tem esse Lago Alemão, que tem muitas pessoas que chamam Lago de Ginebra, mas não é justo, porque tem Lausanne, tem Nyon e tem outra série de cidades que também ficam nesse lago. Então, aí, esse passeio panorâmico de Ginebra também passa na frente da ONU. Por isso tem aí todas as bandeiras de todos os países, dá para ver esse bairro internacional importante, dá para ver esse jato de água belíssimo, que é uma das atrações da cidade. Tem a ponte do Mont Blanc, porque nos dias clarinhos, que não tem nuvem, dá para ver até acima do Mont Blanc. Então, daí de Ginebra, depois da visita, um tempinho livre para passear, ou se quiserem subir até a casa do Calvino, aí já vamos até o Castelo de Chillon, que fica no meio do lago. É uma espécie de yacht aí no meio do lago e foi construído pela família Savoia. Esse Savoia que depois ficaram reis da Itália. Mas esse Castelo de Chillon é o melhor conservado de toda a Suíça. Aí tem o ingresso incluído, os nossos clientes entram e podem subir até a torre, podem descer até a masmorra, e tem também Wi-Fi, podem usar o banheiro, que dizer, um ponto principal da viagem, porque tem um pouquinho de tudo, tem essas facilidades e depois também tem muita cultura. Esse Castelo de Chillon depois também foi muito conhecido na época do romantismo, porque tem como Lord Byron, que escreveu um dos poemas mais impressionantes daquela época, que se chama O Prisioneiro de Chillon. E esse também tem muitas pessoas que conhecem. A partir de aí, já começamos a subir uma parte dessas paisagens importantes do interior da Suíça, e podemos ver esse tipo de casinha de madeira que tem o teto a duas águas, que normalmente nos lugares onde tem muita neve e onde tem um tempo assim, muito forte, não tem teto plano, porque se tiver o teto plano, o peso da mesma neve pode quebrar o teto. Então, aí é muito característico e dá para ver perfeitamente como essa maravilhosa cidadezinha de Gruyère, que parece de conto de fadas. Está no meio desse parque natural, tem o castelinho, tem um casario espetacular também, com muitas flores, e aí, além de visitar essa cidadezinha de Gruyère, vamos atravessando toda a região dos queijos, evidentemente dos queijos de Gruyère. Vamos, em lugar de experimentar o queijo, vamos experimentar o quê? O chocolate. Maravilhoso. Temos uma visita à fábrica de Caillé. Essa fábrica de Caillé é a mais antiga de toda a Suíça e tem uma visita espetacular, sobretudo porque se interatua muito com o visitante. Tem uma audioguia que tem um chip e todos os clientes escutam todas as explicações em português. Eles vieram da Alemanha ou da França ou em japonês. Aí, claro, os suíços estão muito preparados para tudo isso, mas com a tecnologia. Então,
Quando vamos entrar, sempre organizamos o grupo, entregamos esse audioguia, explicamos como aproximar até o chip para começar a fala em português. E todo mundo adora, sobretudo o final, porque tem a oportunidade de experimentar os chocolates e vão a mãos cheias. E às vezes é nenhum problema. E os adultos são piores que as crianças. E aí começam, senhores, vamos lá. Senhores, vamos lá. E começam a encher a boca, os bolsos e as mãos de chocolate. Mas tá bem. Às vezes é importante passar um momento divertido, né? Então, de aí, vamos até os Alpes e vamos dormir em Stad Saanen, nessa região das montanhas alpinas bernesas, no norte da Berna. E aí, como dá para ver, temos um vale belíssimo, temos todas as montanhas alpinas ao redor e temos a cidade de Stad e Saanen, que é onde temos o nosso hotel, que é um dos hotéis característicos, que também dá para jantar, dá para passear, porque sempre, não é que obrigamos, evidentemente, mas sempre damos a dica aos senhores de passearem, que tem que sair na rua. Claro, eles têm um pouquinho de medo, claro, é normal, mas não é Brasil, é Suíça. Aí não tem um índice de criminalidade muito, muito baixo, dos menores de toda a Europa. Então, eles agradecem depois esse passeio entre as casas de madeira, dá para ver todas as inscrições, as flores, e eles adoram, né? Então, a partir de aqui, depois dessa noite linda, fala aí. Nessa foto aí que você mostrou para nós aí, tem os Alpes, a gente está vendo gelo. Às vezes isso é uma novidade para muitos brasileiros que não têm oportunidade de conhecer a neve. Visitar a Suíça é sinônimo de contato com a neve em todo o período do ano, consegue se ver aí dos Alpes e dos picos. Sim, no verão às vezes é meio difícil, porque claro, o verão também está calor, mas como chegamos até 2.000 metros de altura, em algumas ocasiões, aí dá até para tocar a neve. E às vezes não está permitido, mas às vezes a gente fica aí num cantinho e deixamos eles tocarem, se puder. Sempre damos essa facilidade, claro, eles já adoram o guia para a vida toda, porque imagina, né? Tem essa lembrança para sempre. Então, tem uma outra curiosidade também, Belido, que as montanhas aí, as neves, elas têm a ver com a claridade da água também, não é? Ah, com certeza, porque a pureza, porque essa água que chega e que dá para consumir é diretamente das montanhas, tanto dos nascentes de água como dessa neve. E esse desgelo provoca uma luz e uma claridade e uma, como dizer, uma gama de cores tão diferente que é que todo mundo fica com essa surpresa, porque vai de uma em outra, né? É cristalina e pura. E é cristalina e pura. Muitas vezes o pessoal fala, não, eu vou comprar uma garrafinha de água. Não compra. Abre a torneira, que é a mesma, claro. Porque é pura e geladinha. E geladinha, exatamente. Então, a partir de aqui, depois dessa noite em Saanen, começamos a descer e aí vamos chegar a outra parte da Suíça, que vai ser o meu querido Diego, que vai começar a nos contar essas coisas lindas. Vai, Diego. Sim, obrigado, Belido. Boa tarde a todos que nos acompanham. Prazer falar com todos vocês, no Brasil ou na Europa. Um probleminha que a gente tem na noite de Saanen é que no dia seguinte ninguém quer ir embora. Depois de passar uma noite dessa, né, com essa vista, né, nas montanhas da Suíça, a gente tem que a gente tem que ir embora, a gente tem mais coisa para ver. Então a gente chega nessa parte mais montanhosa, né, da Suíça. Essa foto que nós estamos vendo é de um dos lugares mais conhecidos dessa região. Ainda estamos no cantão de Berna, como a gente pode ver nessa bandeirinha que está à esquerda. E esse local se chama Interlaken, né? Um local muito famoso, que quer dizer entre lagos. Ou seja, então é um povoado que está entre dois lagos, né? O lago de Brienz e o lago de Thurn, né? Que tem essa água nessa cor cristalina. E a gente passa por essa região e vamos chegar a Grindelwald, né? Ou Grindelwald, né? Podemos dizer também, que estará no nosso próximo slide, que já estamos aí a mais de 1.000 metros, né, de altura. E
nessa pequena cidade de montanha é onde nós vamos tomar o nosso teleférico, né? Ou o nosso bondinho, como a gente está acostumado a falar também. E é aí, é como o Berido disse antes, é aí onde o pessoal perde o fôlego, né? Seja pelo medo da altura, ou seja pela paisagem maravilhosa, né? É um passeio Esse em passeio é a cereja do teleférico. bolo, né? É a cereja do bolo, exatamente. Ou a joia da coroa, como falam meus amigos da Espanha. É um passeio de 30 minutos, né, nesse teleférico. Subindo, 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 subindo. Cada vez mais, quanto mais alto, vamos vendo outras cadeias de montanha. E 30 minutos depois, chegamos nessa montanha que a gente vê na direita, na verdade está escrito First, e aí estaremos a 2.168 metros. E de frente, ou seja, quando nós chegamos nesse local, né, a gente, com sorte, se não tiver muita nuvem, vemos as montanhas mais altas da Suíça, inclusive o Jungfrau, né, que é o ponto mais alto de toda a Suíça. Lembrando que a Suíça está no coração da Europa e no coração dos Alpes, né, que é essa cadeia de montanha que passa por vários países da Europa e é algo bem característico nesse país, na Suíça. Então, é o local que nós vamos almoçar, né? A gente vai ver aí uma imagem do cenário que é feito o nosso almoço, nada mal, né, para um cenário para a gente almoçar. E, claro, tem tempo livre também. Nesse local aí também tem uma ponte suspensa, né? As pessoas caminham por essa ponte que tem um chão de vidro, então você consegue ver, né? Essa ponte está a centenas de metros de altura, e não é exagero, né? E é legal ver as pessoas vencendo, às vezes, o medo. Tem pessoas que têm medo de altura, mas vê que é seguro, e todo mundo está lá se divertindo, tirando foto. Tá? E também tem uma tirolesa também, que já vi muitos dos nossos passageiros se divertindo, né? Saltando da tirolesa, depois regressando, utilizando o mesmo bondinho. É perfeitamente possível fazer isso. É algo que eu, inclusive, sugiro, né, quando estamos passando por essa região. Então, é uma região realmente espetacular, como o Cleiton falou, a cereja do bolo, mas a gente tem muita coisa para ver. Nesse dia, inclusive, né, a gente vê outras belezas naturais, como, por exemplo, esse local chamado de Meiringen. Aí estamos, na verdade, no canyon de Archelutz. É um canyon que tem 1.500 metros de extensão. E também vamos por uma ponte suspensa, não é tão alta como a que vemos lá nos Alpes, né? no slide anterior que nós vimos. Mas também é uma maneira de ver, passar por entre esse cânion, é uma vista espetacular, com também a cor da água cristalina. E Meiringen também, ela é muito conhecida, essa localidade, porque lembra o nome de um doce, né? O Meiringen, merengue. Aqui no Brasil a gente tem a gente chama de suspiro, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro é bem comum, mas merengue também enfim, é um doce típico dessa região. E também muito famoso porque aí o nosso grande Sir Arthur Conan Doyle, né, o autor de Sherlock Holmes, foi onde ele escolheu para dar fim ao famoso personagem, ao famoso detetive, exatamente nessa cidade de Meiringen, né? E quando nós passamos no centro da cidade, a gente tem uma estátua de Sherlock Holmes, né, faz uma alusão a essa história. Bom, e depois daí, aí estamos ainda no Cantão de Berna, mas aí depois a gente segue viagem, passando por paisagens espetaculares, com montanhas e lagos, e chegamos na parte italiana da Suíça, o famoso Cantão de Ticino, e onde nós passamos a noite na cidade, essa que nós vemos é a cidade de Chiasso, e o interessante é que essa noite nós dormimos bem na fronteira com a Itália, então é perfeitamente possível que os nossos passageiros, é perfeitamente possível ir jantar na Itália e dormir na Suíça, né? A gente vê uma diferença enorme, por exemplo, no preço, né? A Suíça a gente sabe que é um país que tem um custo de vida mais elevado, então é uma coisa interessante que nesse circuito a gente consegue escapar para os países vizinhos em determinados pontos da viagem. A gente consegue na Itália, a gente consegue na França, consegue na Áustria, tá? E comer uma boa pizza italiana por um preço bem mais reduzido, né? Algo que é bem legal de fazer nessa noite que nós dormimos em Chiasso. Aí como você comentou, né, Diego? Você faz isso a pé, você muda de país a pé. Eu estou falando de 5 minutos a pé.
exagerando, né? 5 minutos. Então, isso é muito interessante. E, claro, como eu falei, é a parte que fala italiano. E nós vamos conhecer, no dia seguinte, né, temos tempo livre na cidade de Lugano, que é um balneário famoso, né, na Suíça. Já tem, parece, além de falar italiano, também toda a arquitetura e a paisagem também é muito parecida com o norte da Itália, então tem essa influência cultural italiana muito forte, né? E durante o tempo livre, além de cafeterias, restaurantes, enfim, o lago, é possível que os nossos passageiros visitem também a Catedral de Santa Maria Aglioni, né, que está aberta ao público, e lá temos pinturas do famoso Bernardino Luini, que foi um dos discípulos mais proeminentes e famosos do grande Leonardo da Vinci. Então, ele tem um mural enorme representando a crucificação, a Santa Ceia, né? O pessoal adora também essa cidade. Também é local onde muitos... Tem um festival de cinema muito interessante também, assim como tem Cannes também na França. Aí em Lugano também tem um festival de cinema, por isso que muitas estrelas de Hollywood também têm sua casa de veraneio aí na cidade de Lugano. Bom, e depois nós voltamos para a parte alemã da Suíça, utilizando um túnel, né? Atravessamos essa montanha, que é a montanha de São Gotardo. Nós, claro, como vamos com ônibus ou de carro, atravessamos o túnel que foi durante muito tempo o maior túnel da Europa. Hoje em dia é o segundo maior, né, com 17 quilômetros de extensão, né? E agora foi recém-inaugurado um túnel para trem que tem 55 quilômetros de extensão. É o maior túnel do mundo. É importante salientar que a Suíça, como um país que ela enfim, tem muitas montanhas, eles são especialistas em fazer túneis. Então, como conectar um país cheio de montanhas? Então, tiveram que desenvolver essa técnica da engenharia, e então o país ele é conectado todo por túneis, né? E aí então temos as maiores obras, né, nesse sentido, nesse país. Atravessamos São Gotardo e chegamos o túnel de São Gotardo, e chegamos a Burglen. São duas cidadezinhas que estão uma ao lado da outra, Burgen e Altdorf, né? É aí onde nós falamos do grande herói da independência da Suíça, que se chama Guilherme Tell, aquele famoso, né, arqueiro que, né, tem que acertar uma maçã na cabeça do seu próprio filho, essa história famosa, né, que é um pouco lenda, um pouco realidade. A gente não sabe muito bem o que é lenda e o que é verdade, mas é uma história que faz parte, né, da história da Suíça, e é um personagem muito importante. Essa cidade de Altdorf é onde nós paramos para almoçar nesse dia, antes de irmos para Lucerna, que também está na parte alemã. Temos um pequeno vídeo para ver de Lucerna. Vamos ver se a gente consegue ver um pouquinho das imagens de Lucerna, que é uma cidade espetacular. Vemos aí o Lago dos Quatro Cantões. Vamos ver um pouquinho desse vídeo. Nós vemos bastante água aí, Diego, e vemos aí também os barcos. É também interessante o contato que os suíços têm com essa parte de água, né? Eles aproveitam bastante isso. Porque na verdade é um país que está repleto, né, de lagos. E nesse dia em Lucerna nós dormimos, né, de frente para o Lago dos Quatro Cantões, que é um dos mais importantes, maiores lagos da Suíça. Eu lembro em 2017, né, um dia que fez 38 graus em Lucerna, e às 10 da noite estávamos
né, parte do grupo, né, tomando banho no lago dos Quatro Cantões às 10 da noite, ainda com a luz do sol. Né? Isso inesquecível. Com calor, que como o Belido falou, a gente tem essa impressão que a Suíça faz muito frio, faz, com certeza, a gente sabe, mas no verão a gente tem temperaturas também, né, que vão lá em cima, lembra outros locais, né, da Europa. Bom, e a beleza dessas flores aí agora, ó. Olha, é assim, sempre as ruas bem adornadas, né, com as flores, para dar bastante vida aos locais que nós visitamos. Essa ponte é interessante porque ela é a ponte de madeira mais antiga do mundo. Né? E é um dos símbolos da cidade de Lucerna, que é uma cidade também ótima para fazer compra. Né? A gente tem várias casas, lojas de souvenir, que bem a preço acessível, relógio também, e todos os outros produtos que são ligados à Suíça. E como eu falei, assim, o nosso hotel está muito bem localizado nessa cidade. E de Lucerna também a gente vê uma vista espetacular para o Monte Pilatus, né, que é das montanhas também mais famosas da Suíça. Esse leão, pessoal, é também um símbolo da Suíça, de maneira geral. Ele está em Lucerna. E às vezes a gente pergunta o que a Suíça tem a ver com a Revolução Francesa. Tem tudo a ver, porque foi o exército suíço que fazia a guarda do rei Luís XVI na época da Revolução Francesa, e depois, no ano de 1792, o palácio lá de Tuileries, em Paris, foi invadido, e, claro, houve um massacre por parte dos franceses com os soldados suíços. E os que sobreviveram, os soldados suíços, regressaram à Suíça. E esse leão, ele representa a maneira como os soldados chegaram na Suíça. O leão não está morto, ele está ali meio moribundo, agonizando, né, justamente representando a maneira como chegaram os soldados suíços nesse momento. O legal é que essa obra ela não foi trasladada ou levada para esse local. Ela foi esculpida aí mesmo na pedra. Então, assim, quando a gente olha assim de frente, é uma coisa realmente, a feição, a expressão do leão é realmente uma obra que chama muita atenção. O pessoal adora também. Bom, dando continuidade ao nosso passeio pela Suíça, a gente tem uma última imagem de Lucerna com o rio Reus, e chegamos num outro cantão da Suíça, que dá nome, o cantão de Schwyz, que dá nome ao país, né, Suíça. A gente deve ver que a bandeira do cantão é bem parecida com a bandeira da Suíça. E essa imagem desse edifício é um mosteiro beneditino que nós temos a oportunidade de visitar. Né? Chegamos aí pela manhã, é uma região também que tem muitas estações de esqui. Inclusive, a gente até vê assim, as pessoas praticando, porque não está muito longe, né, do centro da cidade. E o centro também histórico, né, da cidade de Eisendern, né, como se tem nome de cerveja, né? Eisendern. É muito bonito também. Então é tempo pela manhã tomar um cafezinho, caminhar, fazer umas comprinhas e, claro, visitar esse edifício, né, o mosteiro do Beneditino de Eisendern, que tem o interior, né, no estilo barroco. É muito bonito, o pessoal também gosta bastante. E daí é uma visita que é impossível não se arrepiar inteiro quando você pega um contraste daquele, né? Já pela beleza do lugar, e se você pega a paisagem com neve, com tudo, deixa todo mundo muito impressionado. Não, com certeza. Cada local que a gente passa, na verdade, cada lugar tem o seu encanto, né? Esse que a gente está vendo agora já é uma parte da Suíça mais rural, né? Então a gente visita as grandes cidades, visita as montanhas e essa parte mais rural. E aí é onde passa o cenário da história da Heidi, né, que é um personagem da literatura suíça, né, da autora Johanna Spyri. Foi aonde a autora cresceu e aonde ela se inspirou para fazer a história da Heidi, que é conhecida mundialmente pela literatura. E aí nós temos também essa oportunidade de visitar, ver aonde a autora ela cresceu, e enfim, aí tem uma parte rural também, contato com os animais, contato com a montanha, com a natureza, né? É uma parte também bem interessante do nosso circuito. E daí nós seguimos para um outro país que se chama Liechtenstein. Liechtenstein, que é um principado, né? E então já saímos da Suíça
na verdade, quando chegamos aí. Né? Um país que está entre a Suíça e a Áustria. A moeda utilizada em Liechtenstein continua sendo o franco suíço, né? Assim como a Suíça também é um paraíso fiscal, é o quarto menor país da Europa, tá? Depois do Vaticano, Mônaco e San Marino, né? Um dos menores países do mundo, um dos mais ricos também. Tá? E aí, onde nós paramos para almoçar, a gente vê aí esse castelo, até hoje habitado pela família real de Liechtenstein. Então a gente tem um tempo livre na cidade, que é bem pequenininha, dá para fazer um passeiozinho de trenzinho para ver melhor assim a cidade, mas é uma cidade bem pequenininha, com tudo ali concentrado numa mesma região, mas muito bonita. E é onde nós almoçamos antes de chegarmos a Feldkirch, né? E aí é onde a gente escapa também, mais uma vez, para a Áustria. Dormimos nesse cantinho da Áustria, nessa noite. Eu sempre sugiro que as pessoas jantem no castelo de Feldkirch, né? Que é um castelo que está a poucos passos do nosso hotel, que geralmente está no centro da cidade, e é um castelo medieval, onde as pessoas podem jantar e não é caro, né? Porque a gente está vindo na sequência na Suíça, então quando a gente passa para a Áustria, a gente repara, claro, né, como o preço é bem mais agradável. Então é uma dica que eu sempre dou e todo mundo gosta muito. Acredito que meus companheiros também, que passam por esse local também dão essa sugestão, porque todo mundo sempre gosta. É uma vista maravilhosa, o castelo está aí, o Berido agora mostrando com a setinha, e é uma ótima maneira de jantar e também de passar a noite também. Bom, o centro histórico da cidade é também bem bonito, as ruas típicas, estreitas, de pedra. E aí, bom, o nosso último dia do circuito, que é num domingo, no dia seguinte, é um dia que nós entramos e saímos da Suíça algumas vezes, né? Lembrando que a gente dormiu na Áustria. Essa imagem já é da Catedral Católica de St. Gallen, tá? Uma importante cidade nessa região da Suíça, estamos mais no leste da Suíça. E essa catedral, a beleza dessa catedral no estilo barroco, a gente pode visitar essa catedral. Chegamos pela manhã, então a cidade está bem calma, né? Assim, com muita tranquilidade. A gente praticamente tem a cidade só para a gente, né? Para passear, para dar uma voltinha, para tomar um chocolate quente, para visitar não só a Catedral Católica, como também a Catedral Protestante, já que essa cidade também tem um apelo histórico muito grande, porque foi uma das cidades onde houve também na época da Reforma Protestante, passaram muitos reformadores também. Então, é uma cidade, nesse sentido, bem importante. Bom, e aí já seguimos para a Alemanha, né? O circuito é da Suíça, mas a gente vai explorando essa região, né? Tudo que está na fronteira, né, com a Suíça, e chegamos na cidade de Constança, né? A cidade famosa porque aí no século XV houve o famoso Concílio de Constança. Nessa época, é importante destacar que havia assim, uma divergência na Igreja Católica, então foi um momento em que havia três papas, né? Três papas. Um papa de Roma, outro da França, outro da Espanha. Então tiveram que fazer uma reunião para decidir o que ia acontecer. Como assim a gente tem três papas? Então essa região, essa cidade foi escolhida. E aí a gente caminha assim pela beira do lago. Esse é o Lago de Constança, também um lago belíssimo. E na margem do lago a gente tem vários bares e restaurantes. Muitas pessoas aproveitam para almoçar aí também. E como é um domingo, quando a gente tem assim um dia de sol, esses bares todos têm música ao vivo. Então já estamos na Alemanha, é bom para experimentar uma cerveja também alemã. Então o pessoal sai daí muito tranquilo também. E ainda na Alemanha, nós visitamos um jardim botânico, que é o Jardim Botânico na ilha de Mainau, né? Também dá para almoçar, são diversos restaurantes nesse local. Para quem gosta de natureza, são centenas de espécies de árvores, plantas, flores. Tem um borboletário também. Tem as sequoias, que são aquelas árvores enormes que às vezes chegam, né, atingem mais de 100 metros de altura. Essas esculturas nas pedras. É um jardim botânico belíssimo, e aí também é onde é feita uma das cerimônias, né, do Prêmio Nobel, né, que é realizado, né, na Escandinávia, na Suécia, e depois tem uma festa, né, aos ganhadores do Prêmio Nobel, que é feita aí dentro de um dos palacetes dentro dessa ilha, ou seja, desse jardim botânico, né, de Mainau.
Lembrando que aí estamos na Alemanha, e aí regressamos para a Suíça. Né? Como eu falei, a gente entra e sai da Suíça diversas vezes nesse dia. E aí, esse é um daqueles rincões, né, que a Europa Mundo te leva, chamado de Stein am Rhein, né, que é uma pequenininha, um povoado bem pequenininho, que tem esses afrescos, essas pinturas nas fachadas das casas, que o pessoal adora, né? E foram artistas italianos, né, da época do Renascimento que fizeram. Então, assim, tem pinturas que fazem alusão a passagens bíblicas, outras da mitologia grega, outras de clássicos da literatura, como o Decameron, né, do famoso Giovanni Boccaccio, né, uma obra do século XIV, né, muito conhecida. Então aí é tempo livre para tomar um sorvete, para tomar um café e, claro, para admirar toda essa beleza dessa pintura, das pinturas que estão nos afrescos, né, que é o nome dessa técnica. Parece uma cidade de conta de fadas. Essas pinturas aí realmente transformam o cenário e realmente parece que você está num cenário, não numa cidade real, né? Não, com certeza. Isso é o que todo mundo comenta, né? E é uma cidade, é um local que muito pouca gente conhece. Se a gente perguntar por aí quem conhece Steinrhein, né? Pouca gente. Então, quando a gente visita a Suíça, né, a gente tem a oportunidade de também de conhecer locais que não são tão conhecidos assim, esses cantinhos, né, que a Europa Mundo dá oportunidade para a gente conhecer. E aí a gente já está no cantão de Schaffhausen e, como último atrativo desse dia, do domingo, visitamos a catarata do rio Reno. Né? Por favor, não comparemos com as cataratas do Iguaçu ou com as cataratas do Niágara, né? A gente tem que guardar as devidas proporções, mas essa é a maior queda, né, de toda a Europa Central. E o interessante é que a gente faz um caminho por dentro de um castelo e a gente chega num mirante que está ao lado da queda. Né? Então, assim, tem esse contato, você sente, inclusive chega até a se molhar um pouquinho, muitas vezes, quando a queda está muito forte. Aí é exatamente onde o Belido está mostrando com a setinha, esse é um mirante. Né? Então, a gente tem esse contato, né, com essa catarata que é maravilhosa, né, esse contato com a natureza. E regressamos de onde nós começamos o nosso tour, que é a cidade de Zurique. Só para fazer aqui, só para acrescentar, falar assim, um pouquinho dando algumas dicas para as pessoas que viajam na Suíça. A gente sabe que a Suíça é um país que tem um custo de vida bem elevado, né, e tem algumas coisas que são características da Suíça e que também servem para a gente economizar um pouquinho na hora da gente comer. Né? Por exemplo, aqui no Brasil não é muito comum a gente ir no supermercado para almoçar, mas na Suíça isso é uma coisa bem comum. Então tem algumas redes de supermercados, como Coop, como Migros, né, que são supermercados, mas que tem restaurantes. Então são buffet, a comida muito boa, e a gente consegue, né, comer bem, gastando um pouquinho menos, num país que o custo de vida não é dos mais baixos. E claro, também nessas escapadas que a gente vai na Itália, que a gente vai na França, que a gente vai na Áustria, a gente consegue também encontrar coisas também bem mais em conta. Essa experiência é extremamente importante, que é o apoio que vocês dão, né? Porque assim, Diego, a gente falou bastante da questão de custo, mas vamos passar um pouquinho da média de valores aí hoje de custo, que seria, por exemplo, uma refeição na Suíça, e aí mais ou menos comparado com a Itália, comparado com a Alemanha, e essas escapadinhas que a gente dá durante o roteiro. Fala para nós um pouquinho mais ou menos desses custos de refeição. Nesses supermercados que eu falei, na Suíça a gente gasta aí uma média de 20 euros, 22, 23 euros, o que para a Suíça é um valor bem razoável. Né? Se a gente levar em consideração Zurique, por exemplo, está entre as 5 cidades mais caras do mundo, né? Não só da Europa, mas como do mundo. Então, se a gente for num restaurante, claro que vai ser pelo menos o dobro. Então, para a Suíça, né, 23, 24, 25 euros é um preço bem razoável. Agora, quando a gente vai para a França, quando a gente vai para a Áustria ou para a Itália, a gente consegue refeições a 10, 12, 15 euros, é bem mais fácil de encontrar. Claro, tem um custo de vida bem mais reduzido do que a Suíça. Mas falando de Suíça, qual que é o valor do salário mínimo na Suíça? Já está um pouquinho a mais de 4 mil euros, né? É importante. Tem muita gente, inclusive essas pessoas que moram na fronteira, tem muita gente que mora na França e vai trabalhar na Suíça. Ou seja, acho que o Belido quer comentar um pouquinho. Fala, Belido. Sim, mas é só uma pontualização. O salário mínimo não existe. Quer dizer, o salário médio pode ficar assim, como falou o Diego, 4 mil francos
francos, Sim, mais ou francos. menos. Francos. Mas não tem salário mínimo por lei, porque 2 anos atrás fizeram uma votação porque queriam colocar um salário mínimo de 2.500 francos. Francos. E para toda a população. O mínimo do trabalho seriam 2.500 francos. E aí falaram que não. Saiu 80% que não. Isso é interessante o que você comentou, porque eles fizeram um plebiscito, eles fazem um plebiscito. E a população é contra porque não quer inflação no país, não é isso? Exatamente. E, sobretudo, não querem manter pessoas sem trabalhar. Isso de, eu já tenho garantizado 2.500 francos, acabou. Não. Então, Exato. aí, quer dizer, o salário médio, mais ou menos, 4.000 francos, aí isso está muito bem. Mas salário mínimo, não tem. Não querem. Não, a Suíça, ela dá muitos exemplos, né? Como a gente falou agora, da participação das pessoas, né? Sempre tem plebiscito, o governo sempre está perguntando o que a população quer que seja feito, né? Com dinheiro público, com tudo. Então, há uma participação efetiva da população, né? Nos rumos do país, e isso é visível. Agora, foi o que o Benito falou, né? Tem o custo de vida é alto, mas é porque eles recebem bem também. Né? Então, você tem custos inerentes também, por exemplo... Acaba sendo proporcional, né? Exatamente. Inclusive, o plano de saúde é uma coisa compulsória, você tem que pagar, enfim, você tem, às vezes, 4.000 euros é muita coisa, mas você tem que pensar que você tem também os impostos, que são altíssimos. São bem altos. Então, isso é o mínimo. Tá? Sim. Mas... Não, né? E a nível de segurança, é um país super seguro, um país super tranquilo. Uma coisa que eu lembrei também quando a gente estava na parte das montanhas, que é uma coisa muito interessante, que me chamou a atenção pela primeira vez, quando eu vi pela primeira vez, que nessa região é muito comum, Hércules sabe também, Belido, que já foi muito para lá, né? A gente vê assim na estrada umas bancas com flores ou com frutas, tá? E vendendo, é claro, só que não tem ninguém lá vendendo. Então as pessoas param de carro, pegam as flores, as frutas e colocam dinheiro numa caixinha e seguem. Né? Não tem ninguém vendendo, ou seja, também. É uma coisa que está à venda, mas não tem ninguém lá para ver e funciona super bem. Né? Então, uma coisa bem interessante que ainda existe. Né? Claro, porque tudo é questão de cultura e educação. Quer dizer, aí o pessoal sabe que esse dinheiro, porque se é verdade que não tem ninguém, mas sempre tem alguém. Quer dizer, porque tem não, para ela recolher, claro, e tem câmara para tudo, e normalmente tem alguém que está de olho. Mas se é verdade que não tem ninguém lá de plantão esperando alguém chegar, né? Isso então, aí. Vamos... E acho que tem um videozinho aí, né, Belido? Da Suíça. Começamos. Vamos pegar o volume. Pode me falar se está muito alto, né? Aí, vamos lá. Bacana. E eu acho que vale a pena a gente também comentar que na Suíça tem o Oktoberfest também, né? Tem.
Também pela questão aí da colonização alemã, nas principais capitais aí tem as festas, tem a Oktoberfest também, é bacana isso, né, Belido? Sim. Então, se E quiser, eu posso já deixar de compartilhar, não é? pode sim. Também acho que mencionar para vocês aí como curiosidade que o chocolate ao leite foi criado também aí na Suíça por Daniel Peter e por Henri Nestlé. Também é outra questão interessante. E nós falamos muito da parte de segurança, mas tem uma curiosidade legal da Suíça, não sei se todos sabem aí, mas eles dizem que a população suíça tem mais arma por habitante do que os iraquianos. A parte de segurança é extremamente interessante ali e eles são muito preparados, porque houve um investimento aí, um incentivo do governo em construírem abrigo antibomba também, não tem isso, Belida? Sim, porque eles têm um pouquinho essa paranoia de que pode se desatar uma guerra nuclear, então eles têm esses refúgios para Todos os cidadãos. todos os cidadãos. E também é verdade que eles conservam a arma do serviço militar, porque o serviço militar na Suíça é obrigatório para os homens entre os 18 e os 33 anos. Tem esse arco de tempo para fazer. E as mulheres, as meninas que quiserem fazer o serviço militar, é só pedir. Então, elas podem fazer mesmo igual. Mas, Muito obrigatório interessante. os homens. E, quando acaba o serviço militar, ficam com a arma regulamentar em casa. Claro. Mas, por outro lado, é um dos países mais pacíficos do mundo. É uma contradição. Sim. Mas, mesmo Por do assim, outro, exatamente, do outro lado eles têm os menores índices de morte por tiro, inclusive chega a menos da metade do que nos Estados Unidos, sim, com certeza. né? Muito seguro o país aí, muito tranquilo também.